Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal e vamos trabalhar então nesse Veda? Nesse primeiro dia de Veda, ou melhor, nessa primeira semana de Veda, eu vou estar com vocês falando sobre contos. Todo mundo pensa em resenha, em tags nesse momento de Veda, mas vou trabalhar contos. Na segunda semana, crônicas, depois resenhas. Eu acho que é uma forma da gente estar variando e falar também de materiais interessantíssimos dentro desse Veda. Estreando então o Veda neste 1º de abril, nós temos Edgar Allan Poe com o conto William Wilson. O que é esse conto? Ele vem de um processo de uma complexidade muito grande. Eu acho que esse conto, eu posso dizer que é um subconsciente sussurrado. Edgar Allan Poe é conhecido por uma série de contos bem complexos, bem mórbidos. Ele, Lovecraft, entre outros, que eu não vou me prender nesse gênero de terror, tá? Eu vou estar falando de contos diferentes e só quis abrir com esse William Wilson. Para quem tiver mais interesse sobre esse conto, ele está disponível no esferageek.com, no material do 15 Minutos na Literatura, que é um programa que eu faço no site. Tenho muito prazer em fazer e convido todos vocês a conhecerem, tá bom? Já foram lançados outros episódios, mas algo mais detalhado sobre esse conto vocês vão encontrar no esferageek.com. Falando então de Edgar Allan Poe e o seu conto, ele traz William Wilson, numa escola onde poucas pessoas têm acesso e eles mesmos não têm acesso a toda a estrutura deste local, tá? Lá ele tem um colega que é extremamente parecido com ele. Chega-se a pensar que é um irmão gêmeo perdido. Tudo é igual, o jeito de se vestir, de andar, a aparência frente ao espelho, é monstruosa essa semelhança, mas a única coisa que o autor nos coloca de diferente entre eles, que possui o mesmo nome, como eu disse, vestimenta, jeito, fisionomia, é a voz. Ele tem um inconsciente, é como se fosse um inconsciente sussurrado. É a voz, é o trabalho da voz sendo sussurrada. Então, isso já nos ajuda a entender que se trata de um inconsciente sussurrado. Você não sabe se realmente é alguém mais mórbido que o personagem principal ou simplesmente uma fase, uma loucura do mesmo personagem. Ele tem a sensação de deboche desse sósia, dessa constante imitação desse sósia em relação à sua pessoa. Você tem essa forma constante de cópia do sósia, mas ele está sempre acima, o que gera uma certa ira em relação ao nosso personagem. Ele é superior, então isso causa, lógico, ele é grato porque tem alguém que presta atenção nele naquele lugar, mas ele fica extremamente irritado porque esse sósia é sempre acima, ele tem uma capacidade superior. É como se ele mostrasse, olha, eu sou tudo, eu sou você, inclusive, e você não é nada. Esse sósia faz com que o nosso personagem de mesmo nome, o William Wilson, acredite que ele é sempre o segundo numa hierarquia, que ele não é nada. Ele tem essa sensação de que todos os estudantes em volta acreditam piamente que ele é sempre o segundo, e o outro William Wilson seria o primeiro. Um detalhe que eu acho válido ressaltar é que desde o começo da história, o narrador, quem conta essa história, que ele diz vergonhosa, inclusive ele fala que o motivo dele não citar o nome dele seria isso, já não basta toda a vergonha e tudo o que acontece, os percalços, dizer o nome dele também não melhoraria em nada. Nós caminhamos durante toda a história entendendo que existe o personagem contando a sua vergonha, a sua dificuldade, frente a um outro que se diz superior a ele, que seria igual a ele, inclusive no mesmo nome. Então você subentende que o personagem que entrou, né, o ser superior, teria o mesmo nome. Então, mas nenhum nome é citado durante toda a trama. O Edgar Allan Poe, ele trabalha muito com anagrama, com algumas mensagens ali que você tem que ter um certo trabalho para estar descobrindo, tá? Então, por uma brincadeira, ele coloca um pseudônimo nesse personagem,
que tem aí um anagrama na construção do seu nome. Então, temos então um anagrama. William, de Will I Am, e o Wilson, filho de Will. Não sei se deu para vocês entenderem esse joguete, esse brincar. Sempre, gente, o tema do duplo, do suposto gêmeo, daquele que te copia, sempre foi abordado na literatura, principalmente depois das teorias de Freud. Então, Edgar Allan Poe faz essa brincadeira do duplo. Você o tempo todo é levado a entender que existe uma outra pessoa, uma cópia, e você tenta entender a construção dessa pessoa, você tenta entender o porquê daquilo, e te dá um baita de um trabalho. E você, nessa ordem que o Edgar Allan Poe constrói esses dois personagens, você não tem o nome, você tem um anagrama em relação a esse tema do conto, William, Wilson. Você tem a depressão desse personagem principal que não se nomeia, e vai tendo essa construção dessa guerra, desse oposto, né? Desse outro suposto gêmeo, enfim. E ali aquilo vai sendo sufocante, 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 até a explosão final, na conclusão desse conto, onde você tem uma resolução desse personagem. Eu vou tirar aquilo que está me atormentando. Então você pensa na eliminação desse personagem, mas você acaba notando que ele elimina quem? A si mesmo. Enfim, para você entender melhor a construção desse conto e esse final trágico que nós temos nessa história, dá uma passada lá no Esfera Geek e vocês vão entender um pouquinho mais sobre toda a amarração do Edgar Allan Poe sobre esse conto, o William Wilson, que é tão famoso quanto o Corvo, enfim, quanto todos os outros contos que Edgar já escreveu. Tá bom? Então aqui é uma pincelada bem rápida. Passa lá e você pode ter então um apanhado melhor deste conto. Um beijo, até o nosso segundo episódio do Veda. Tchau!